ter resultado em uma área que está travada. Nesse vídeo nós vamos destravar algumas áreas da sua vida aí que podem estar travadas há bastante tempo. A Bíblia fala que Deus nos criou para darmos frutos. Toda árvore que não produz frutos, ela é cortada e lançada fora. Ou seja, a Bíblia fala que sim, nós temos o tempo da estação da colheita, temos o tempo de plantar, temos o tempo de colher. Então, áreas da nossa vida, elas foram criadas para frutificar e para florescer. Mas por algum motivo, pode acontecer com que essas áreas, elas não venham a frutificar e florescer. Porque pode estar acontecendo algum impedimento. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos trabalhar, principalmente, naquela área que há muito tempo você não vê nenhum resultado. Seja na sua área financeira, profissional, conjugal, familiar, espiritual, sabe aquela área aqui que não engrena? Que você vê muitas vezes as pessoas tendo resultado e você não consegue ter. E o primeiro elemento que vai destravar a sua vida e fazer com que essa área possa frutificar e florescer é justamente se sacrificar. Fazer um voto com Deus, porque existem áreas da nossa vida que não rompem, que não avançam, porque de alguma forma nós podemos estar presas espiritualmente. Claro que a gente não vai espiritualizar tudo. Tem também a questão natural, que falta conhecimento, falta ação, e nós vamos falar sobre cada um desses pontos aqui mais adiante do vídeo. Mas teve um momento na minha vida que eu passei por uma dificuldade financeira muito grande. E já fazia muito e muito tempo que eu não conseguia romper nessa área profissional e financeira. E se eu não tivesse feito esse voto com Deus, esse propósito com Deus, possivelmente eu nem estaria aqui com você. Porque, ou seja, hoje o meu trabalho, o que eu faço aqui é um trabalho e abençoa a sua vida, como também a vida de muitas outras mulheres. Essa área estava travada. Além de ser o meu trabalho, é um propósito. Eu estou aqui por um propósito também, por uma causa maior, que é ajudar famílias, mulheres, pessoas. Então, se eu não tivesse destravado essa área da minha vida há 3 anos atrás, possivelmente eu não estaria com você aqui hoje. Mas eu sentia que a minha vida financeira, profissional, estava estagnada. E não fazia 1 ano só. Faziam mais de 5 anos que não rompia, não frutificava essa área. E cada vez mais eu estava com dificuldades financeiras. Há bastante tempo eu não conseguia florescer e frutificar nessa área. E um momento da minha vida, quando eu percebi essa realidade financeira, eu falei, chega, não pode ficar mais assim. E eu vou me sacrificar por essa área financeira e profissional, porque eu preciso do empurrão que vem de Deus. Eu preciso da direção que vem de Deus, da instrução e orientação dele, como também eu preciso que ele abra as portas, que ele me abençoe. Porque se ele é o Deus de toda riqueza, e talvez a dificuldade que você esteja enfrentando é na área da saúde, ele é o Deus da cura. Talvez a dificuldade que você esteja enfrentando é na área familiar. Deus é um Deus que ama a família, que ama casamento. Talvez é na criação dos seus filhos, Deus ama os seus filhos, os filhos são herança do Senhor. Talvez é na sua vida espiritual e Deus ama você, Ele deseja se aproximar de você. Talvez alguma área da sua vida hoje esteja enfrentando uma sequidão, um deserto. Assim como a minha vida profissional e financeira estava, um deserto. E eu entendia que aquela situação que eu estava passando não era a vontade de Deus para mim, porque a Bíblia fala que ali tem promessas para mim, para nós, de abundância, de colheita, de prosperidade, e como que eu em Deus não estava vivendo aquilo. Então eu fui diante de Deus para poder pedir a Deus a sua bênção. E Ele me trouxe um versículo muito claro. Seja fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. Querida, essa área sua que está travada, se você não for fiel no pouco, não tem como você ser colocada sobre o muito. Se na sua vida conjugal você não for fiel no pouco, não tem como você viver um casamento frutífero. Na criação dos seus filhos, se você não for fiel no pouco com eles, não tem como você ser colocada sobre o muito. Ter filhos frutíferos, obedientes. Se você não for fiel no pouco na sua saúde, não tem como Deus te dar uma saúde imbatível, uma vida longa pela terra. Ou seja, na sua vida também espiritual, se você não for fiel nas mínimas dedicações diárias, como que você vai ser colocada sobre muito? Então a primeira coisa que eu precisei fazer foi sacrificar, renunciar a essa área e falar, Senhor, não é minha mais, é tua. Eu vou retirar o que eu mais amo, o que eu mais gosto e eu vou te entregar. Eu fiz um propósito com Deus por 1 ano sem açúcar, zerei açúcar completamente. E entreguei a minha vida financeira a esse propósito, essa renúncia que me custou muito.
me doeu muito, porque a formiguinha que habita em mim sentiu muita falta. Mas como eu fui sustentada e como eu vi o agir de Deus nessa área da minha vida? Porque eu literalmente me sacrifiquei. Eu falei, Senhor, eu tiro o que eu mais gosto, mas eu preciso de um milagre nessa área. Que situação da sua vida que está travada e você não faz uma renúncia? Para que essa situação destrave, onde você fala, Senhor, está aqui o meu Isaac. Eu te entrego o que eu mais gosto, o que eu mais amo. E eu vou te entregar para que o Senhor faça, para que o Senhor me direcione, para que o Senhor faça romper essa área. E a segunda atitude que eu precisei adotar para destravar essa área financeira e profissional, assim como eu trouxe o versículo para você de ser fiel no pouco, foi buscar conhecimento. Porque quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, ser fiel no pouco, eu precisei identificar aonde que eu estava sendo infiel. E não é nos dízimos. Eu não estava sendo infiel nessa questão. Mas, sabe, não reconhecer Deus nas pequenas bênçãos na minha vida financeira? Não usar o meu dinheiro com inteligência, que foi onde eu falei para você, faltou conhecimento. Então, na sua área física hoje, talvez uma enfermidade que você está passando, você tem se cuidado, buscado conhecimento para essa área, para viver uma vida mais saudável, melhor? A dificuldade talvez que você esteja enfrentando é na sua vida conjugal. Você tem buscado por conhecimento? Você entrou na escola das esposas? Na nossa escola para esposas, onde você vai aprender a ser uma esposa melhor, para edificar o seu lar, o seu casamento e a sua própria vida, curando o seu emocional. Vivendo com emoções saudáveis, se livrando da ansiedade, do ciúme, da insegurança. A escola para esposas foi feita para isso. Então, você tem buscado conhecimento nessa área? Porque de nada adianta você ver o seu casamento travado, a sua vida conjugal sendo destruída e você não busca por conhecimento. Como também você não se sacrifica nessa área. Há quanto tempo você não faz um jejum por seu marido, por seu casamento? Há quanto tempo você, talvez você até faça jejum, você não se sacrifica? Senhor, eu vou fazer um propósito aqui com o Senhor. 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas eu preciso ver alguma coisa acontecendo. Na sua vida espiritual, você não tem sido fiel no pouco. Como que você quer ser cheia de Deus, ouvir a voz de Deus, ter dons, ser usada, viver uma vida com propósito, se você não é fiel no pouco? Ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias. Você tem tempo para tudo. A sua agenda tem compromisso para todo mundo, para todas as coisas, mas não tem um horário específico para sua dedicação espiritual. Você tem hora marcada para tudo, menos hora marcada para poder se encontrar com Deus. E a minha vida financeira era assim. Eu não sabia gastar o meu dinheiro, eu não sabia poupar o meu dinheiro e eu não sabia fazer mais dinheiro. E por isso a minha vida financeira estava travada. E eu só pude entender o que estava travando a minha vida financeira e profissional quando eu fiz esse propósito e Deus foi falando comigo, me mostrando onde eu estava errando. E a partir do momento que Ele me mostrava onde eu estava errando, eu precisei buscar por conhecimento. E à medida que eu buscava por conhecimento, eu fui aplicando, que é o terceiro passo de como destravar uma área da minha vida que não rompe, que não frutifica, que não prospera, não avança. É você, literalmente, se colocar em ação. Sair da zona de conforto, sair da inércia. Porque às vezes você vê essa situação acontecendo no seu casamento e você acha que tem feito o seu melhor. Será mesmo? Porque se tenho feito o meu melhor, alguma coisa vai mudar. E na minha vida financeira, na minha vida espiritual, será que eu tenho feito a ação correta, na direção certa? Porque como eu falei pra você, não tem como você destravar uma área da sua vida que está travada sem o conhecimento correto. Talvez você não conseguiu avançar, por exemplo, como esposa. O seu marido constantemente te dá feedback que você está sendo chata, implicante, rixosa, que não suporta você, que deseja ir embora. Ou constantemente você vê os seus filhos indo por um caminho que não deveria, sendo rebeldes, desobedientes, inconsequentes. E você vê aquela situação acontecendo, mas você não muda a rota daquela situação. Você não para para pensar e falar onde eu tenho errado e qual a minha parte nisso. Qual a minha missão nisso? Então foi esse caminho que eu precisei fazer. Senhor, eu consagro aqui, o que me custa muito. É uma renúncia muito grande, me doeu muito, foi muito difícil. Mas eu precisei falar, Senhor, isso aqui não é meu, essa área não é minha. E talvez até aqui eu tenha tentado do meu jeito, na minha força, mas eu te entrego para que o Senhor faça, porque a tua palavra fala que o Senhor abençoa os justos, o Senhor abençoa os seus filhos, eu tenho sido fiel com o Senhor. Mas eu não estava sendo fiel no pouco. Naquele pouco, onde eu precisava honrar a Deus nas minhas finanças, eu precisei aprender a honrar a Deus nas minhas finanças.
Eu precisei aprender a fazer a vontade de Deus nessa área profissional e financeira. Fala, Senhor, como o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer fazer? Depois eu precisei partir para esse conhecimento, porque talvez o conhecimento que eu não tenho me impede de alcançar o resultado que eu quero chegar. Por isso que eu falei para você, é preciso ir em busca de conhecimento, mas não é qualquer conhecimento. Um conhecimento que está também alinhado com a vontade de Deus. Um conhecimento específico para aquela área que eu estou passando, que vai me destravar naquela área. E depois eu preciso pegar esse conhecimento e aplicar na minha vida. Só que o maior conhecimento que a gente pode obter já está na palavra de Deus, para qualquer área da nossa vida. Só que muitas vezes nós queremos um conhecimento externo de outras pessoas. E por isso que eu falei para você, dentro da escola para esposas ou na minha mentoria individual, além de ter um conhecimento, você vai ter um conhecimento espiritual. Então, além da gente falar sobre outros assuntos que envolvem a vida emocional, a vida conjugal, sua mente, o seu corpo, tudo que está correlacionado ao ser, a gente vai trabalhar, mas também a gente trabalha a parte espiritual porque ela é mais importante. Então, se eu estou com um espiritual bom, fortalecido, a minha identidade fortalecida em Deus, qualquer área da minha vida vai ser destravada. Porque quando eu precisei fazer esse propósito, renunciar a essa área, buscar conhecimento e mudar as minhas atitudes, eu precisei descobrir a minha identidade, porque até lá eu não tinha. Como que eu vou ter sucesso, ser abençoada numa área que eu nem sei quem eu sou, o que eu devo fazer ali, eu não sei o meu valor, eu não sei o que entregar, eu não sei como fazer, então eu precisei ir em busca também desse conhecimento, fortalecer a minha identidade na palavra de Deus. Como eu disse para você, o versículo que Deus trouxe ao meu coração, sobre essa área sua que está travada na sua vida. Qual o versículo que Deus tem para você? Qual passagem ali, qual palavra você tem como respaldo para poder entender que é a voz de Deus te chamando para sair desse lugar? Deus sempre fala com os seus filhos, mas talvez você não esteja se aproximando dele para fazer assim como o versículo fala. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas me conhecem. Então, naquele momento, eu precisei me aproximar de Deus para ouvir a voz dele. Eu conhecia, eu ouvi a voz dele e comecei a seguir. E, a partir daí, essa área floresceu. Ela frutificou. Levou algum tempo, levou. Mas foi um romper de muitas águas sendo jorradas. Uma correnteza, realmente. Não foi um riozinho que passava. Foi, literalmente, uma correnteza. Foi um mar. Foram muitas águas, e nessa época eu até tive um sonho. Nesse sonho eu estava num rio, e eu via as águas, quando eu olhava para baixo, elas batiam assim, na minha canela. E naquele momento eu entendi que as águas estavam subindo. Eu já não estava mais em terra seca, porque tem momentos onde a gente só pisa em terra seca, e era aquela área que eu estava. Uma terra seca, uma terra árida, onde nada florescia, onde nada crescia. Por isso eu precisei fazer esse compromisso com Deus, sabe por quê? Só Ele pode encharcar as nossas raízes, molhar a nossa terra, nos trazer as sementes corretas para que nós possamos plantar essas sementes e colher os frutos próprios da nossa estação, da estação que Ele tem para nós, daquilo que Ele quer de nós. Então, eu precisei consagrar essa área da minha vida a Deus. Como qualquer área, quando eu preciso, eu faço, mas principalmente essa área profissional e financeira. E se não fosse essa consagração, como eu disse para você, talvez eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, eu não estaria aqui edificando a sua vida, mas eu estou aqui porque antes eu precisei edificar a minha, aos pés do Senhor. Fazer esse lugar, esse caminho de volta, esse lugar de renúncia, esse lugar de entregar realmente o meu Isaac, o meu sacrifício e falar, Senhor, faça. Que o Senhor faça na minha vida, que o Senhor cumpra a sua vontade, que o Senhor cresça e eu diminua. E por isso hoje eu estou aqui também edificando a sua vida, o seu casamento, fortalecendo a sua identidade. Porque quando a gente renuncia o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, e deixa Deus fazer a vontade dele, a colheita ela é extraordinária. Como também nós percebemos o quanto Deus vai abrindo as portas, o quanto os frutos vão chegando, porque nós vamos plantando novas sementes, igual eu falei para você. A partir do momento que eu faço essa renúncia, eu busco por conhecimento, eu tenho novas sementes, eu começo a plantar essas novas sementes e eu começo a perceber as mudanças. Porque eu vou adotando novas atitudes. Então, a esposa que você tem sido, talvez, precisa parar de ser ela. Você precisa adotar uma nova postura, uma nova mentalidade, fortalecer a sua identidade, que é plantar essas novas sementes para que você veja resultados diferentes em sua vida e no seu casamento. Então, seja na área espiritual, seja na sua área emocional, é preciso fazer um movimento de plantar novas sementes.
Sair da zona de conforto, parar de fazer as mesmas coisas que você sempre faz, porque essas mesmas coisas estão te levando para o mesmo resultado, se é um resultado infrutífero. Então, se eu quero um resultado frutífero, faça assim como eu precisei fazer. Renunciar a algumas coisas na minha vida, sacrificar, entregar, consagrar a Deus, como também buscar conhecimento e mudar. Então, aquelas atitudes que eu estava tendo não estavam me levando para o resultado financeiro e profissional que eu precisava, que eu queria. Eu estava empobrecendo cada vez mais, vivendo cada vez mais sem propósito nessa área. Então, quando eu mudei essas sementes, eu adotei uma nova postura, fortaleci a minha identidade, busquei viver uma vida com propósito realmente, alinhada com a mulher que Deus me fez para ser, tudo mudou, porque eu adotei um novo estilo de vida, uma nova mentalidade, novas sementes, foi sair literalmente da zona de conforto e começar a fazer diferente de tudo aquilo que eu estava fazendo. Por isso, o resultado chegou. Esse vídeo fez sentido para você? Contribuiu na sua edificação? Eu espero que sim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para que você seja notificada a cada vídeo novo que for lançado aqui, para que continue contribuindo na sua edificação. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!